Ora, viva! Estamos de novo, votos de boa saúde a todos e esperamos que tenham tido todos uma semana saudável e uma jornada laboral recomendável para todos. E quem está na procura do emprego, que continua, o dia vai chegar, ok? O dia vai chegar. Acredite no processo, acredite em tudo o que tens feito, que vai chegar lá. Ora, hoje queremos falar do significado ou o que significa a expressão autodeterminação. Isto não como um substantivo composto, mas em termos de direito e mesmo de diplomacia. Porque muito se ouça falar autodeterminação, há quem não sabe, ou pelo menos não entende a verdadeira essência quando os políticos ou revolucionários falam de autodeterminação no contexto de um povo não autónomo como é o povo de Cabinda. E hoje é disso que vamos falar. Nos próximos 60 dias, nós vamos fazer esse encaminhamento, vamos explicar as várias etapas que acontecem no processo de autodeterminação e as diferenças dentro desse mesmo processo, ou seja, nessa terminologia autodeterminação, para que não se confunda. Você pode até pensar hoje, porque é que está a falar disto, não há nenhum processo que está a acontecer em Cabinda que requer a autodeterminação. A revolução, quando falamos de independência, que muitos falam, é um processo de autodeterminação, ou seja, não é possível fazer independência sem autodeterminação, ok? O processo que traz até as negociações para a independência chama-se autodeterminação. É disto que queremos falar aqui, muito brevemente. Não queremos alongar isto, vamos ser muito sintéticos para garantir que nos próximos dias, quem tiver interesse, ou seja, os interessados, possam ir se informando e assim sucessivamente, ok? Porque a experiência que temos é que quando trouxemos explicamos ao fundo uma informação, a tendência é que as pessoas não têm hora, não têm tempo para ficarem parados a acompanhar. Então, se calhar, cortar aquilo faseadamente e, sobretudo, muito, mas muito sucinto, vai permitir que possam prestar atenção. Porque amanhã são vários processos que estão a decorrer. Amanhã poderei chegar numa altura em que você tem que decidir num processo de autodeterminação, para que não te confundas ou que não vote algo que não é da sua intenção genuína, porque o que acontece com esse processo de autodeterminação, ele tem várias etapas, tem várias roupagens, várias nomenclaturas, e quando essas forem aplicadas, por exemplo, num processo de referendo, se você não saber de antemão o que significa uma e outra coisa, e a diferença podem ter o mesmo nome, mas a diferença entre uma e outra, o que acontece é que você vota uma coisa, e essas decisões tomadas dessa forma são decisões que podem durar décadas, ou mesmo serem irreversíveis. Por isso é que saber o que tem que fazer na hora H é extremamente importante que a pessoa se informe com antecedência. E este é o processo que queremos levar, porque nós acreditamos cedo ou tarde vai haver um processo de autodeterminação, vai haver um processo que requer referendo, a bem ou a mal. E para tal, temos que garantir que o povo saiba de facto qual é a informação, a diferença entre uma coisa e outra. Hoje, exclusivamente, estamos a falar de autodeterminação. E nos outros programas, amanhã vamos falar de uma outra parte da autodeterminação para que tu percebas o que é ou do que é que nos referimos quando falamos de autodeterminação, ok? Então, ela não é apenas uma expressão, tem um significado muito profundo. Ou seja, a autodeterminação é o princípio segundo o qual, não é, um povo deve poder decidir o seu futuro político e é mesmo o modelo de governação. O lixo, a desorganização, a fome, o descontrole social que você vê em Cabinda hoje é fruto da inexistência da autodeterminação, porque você não decide quem é que governa em Cabinda. Alguém numa outra terra chamada Angola, na capital de Angola, Luanda, decide o que acontece em Cabinda, decide quem é que governa em Cabinda. Se é competente ou não, e quando digo governo, não me refiro apenas ao cargo de governador, todos, daí para baixo. Então, toda essa gente toma decisão, não porque um cabinda ou você que vive neste bairro, neste local, decidiu votar neles e eles têm que prestar serviços. Por isso é que eles não te prestam serviço, cortam a luz quando quiser, estradas esburacadas, epa, não se importam, porque você nunca votou e ele não precisa de ti para nada. Este aqui é o grande problema. A ausência da autodeterminação faz com que alguém decide o seu futuro. Temos atenção. Desculpa lá pela voz, estou um pouco engripado e tanto vai parecer muito estranho, mas pronto.
tínhamos que fazer isto. Tentamos evitar por algum tempo e parece que está relutante passar, então tivemos que fazer de qualquer forma. Como dizia, não é? A autodeterminação não é apenas um slogan, porque muita gente pensa, autodeterminação, aqui é um slogan. Não, não, não. A autodeterminação não é apenas um slogan, ele tem um significado profundo, como já disse lá atrás. É o princípio segundo o qual o povo deve poder decidir sobre o seu próprio destino, modelo de governação econômica, todas essas coisas, e ele tem que ser partícipe de todas as decisões que virem a acontecer, direta ou indiretamente. Portanto, não é apenas slogan, é um tema e ele envolve, digo, o direito de um povo, sua legitimidade, sua organização e até mesmo sua paz social que não existe em Cabinda, fruto da ausência da autodeterminação. É o que estamos a dizer. E é necessário que isto seja revisto por nós e não por governo, porque quem ocupa não se preocupa. Quem ocupa não se preocupa por si. E ela sabe que tem sob controle e ela faz o que bem entender. Por isso é que nós, o povo oprimido, o povo não coisa autónomo de Cabinda, temos que fazer alguma coisa. Quando digo nós, na verdadeira essência de nós, você não precisa afiliar-se a um movimento político, a um movimento cívico para participar. Pode participar enquanto cidadão. É um trabalho que requer todos. Portanto, a autodeterminação, não é? Não é só uma palavra bonita, autodeterminação, porque para muitos isso passou como uma palavra bonita. Não, não é apenas uma palavra bonita. Ele é um processo. A autodeterminação é um processo. O processo que te leva à liberdade real, o processo que te devolve a dignidade enquanto pessoa, o processo que te dá a nação, o processo que controla a soberania. Se você não tem autodeterminação, automaticamente tudo o que acontece sobre ti ou à sua volta, não é decisão de vocês enquanto povo, é decisão forasteiro, de alguém que ocupou e faz-vos ah, caminhar segundo o seu autocarro. Se o autocarro está quebrado, anda, para, quebra, vocês, porque estão lá dentro, vão ter que cumprir o mesmo processo. A desorientação de Angola, conforme está, onde se confunde país com a capital, vocês estão nesse processo. Por quê? Porque alguém invadiu militarmente, primeiro politicamente, fizeram acordos em que vocês não participaram, depois militarmente entraram, ocuparam, invadiram e ocuparam, e eles têm ditado as regras até hoje. Nós, como povo, temos que trabalhar. Nós não somos os primeiros a querer a autodeterminação. Há uma expressão em inglês que diz: What a man has done, man can do. O que um fez, também o outro pode fazer. Se os outros lutaram, a exemplo do próprio aquele que te ocupa hoje, Angola, lutaram para se autodeterminar, não há nada, pelo contrário, não há nada que te impeça a fazer, que te impede de fazer isto, pelo contrário, temos as leis todas internacionais a nosso favor. Requer apenas um trabalho aturado da nossa parte. E quando falamos do trabalho, muita gente, quando se fala do trabalho, qual é o salário para fazer esse trabalho? O trabalho em busca de liberdade não é sobre salários, é sobre o patriotismo. Tem que haver uma educação patriótica em si e saber que é necessidade de libertar. E a libertar não é só pensar em si, é pensar em gerações vindouras. Se eu não estiver aqui, terei lutado para libertar um povo, o meu nome estará pintado de alguma forma, mesmo que não seja citado diretamente, mas nas entrelinhas, as novas gerações saberão que passou por aqui alguém que lutou. Se tem esta tumba aqui, porque alguém deu o melhor de si para tentar ver a liberdade deste povo. E isto é que faz com que os patriotas de amanhã possam, de facto, de forma determinada, tentarem proporcionar uma vida melhor ou um país melhor quando um dia se tornar o país aos cidadãos que viverão naquele tempo. Nós temos apenas que participar, temos que fazer a nossa parte. Abro aqui um parênteses para dar, primeiro, dar condolências à família do malogrado Eliseu, um deputado da UNITA, que nós, como já sabemos, foi envenenado, e é sistemático, é sistemático. Raul Danda, nosso compatriota em Cabinda, passou pelo mesmo. Só que a UNITA está a dormir. Eu não estou aqui para me excluir com a política angolana, mas isso é uma realidade. Isso afeta todos psicologicamente. O Eliseu, se vocês virem aquele indivíduo, tudo indica que foi envenenado. É o modus operandi, como dizia, é o modus operandi do governo, do regime que detém o poder em Angola. E a UNITA tem que se levantar a algum ponto, o partido político angolano
a UNITA terá que se levantar com veemência e falar sobre essas coisas. Do contrário, vão lhes dar cabo, vão acabar com os quadros todos. Vão acabar com os quadros todos. E vejam o curioso aqui, que eu até fiquei aqui a pensar. Todo indivíduo que parece muito vocal no Parlamento, é mesmo desse que eles vão atrás para tirar, porque se você tem um oratório muito visível no Parlamento, consequentemente tende a refletir também lá nos bairros onde o acompanham. Então, o que a Regina tem feito é silenciar. Silenciar é mandá-la para outra dimensão da vida. A UNITA terá que fazer alguma coisa. Portanto, para não fugir à essência da autodeterminação que estava aqui a referir, levantei-se uma metáfora do Eliseu Monteiro só para mostrar que ele já não vai estar aqui até um dia a UNITA governar, pelo menos em termos de governação para eles em Angola, já não vai estar, mas há testemunhas que vão falar de si. Ele pode até não estar nos livros diretamente referenciado, mas de forma indireta vão mencionar o seu trabalho, fez o que tinha que fazer, responsabilizou várias áreas do governo sobre a incompetência, os roubos e tudo mais que fizeram. Razões essas que levaram a pagar com a vida. Quando estás numa revolução, voltando à nossa questão de um território não autónomo em Cabinda, não olha apenas pela remuneração hoje. E a remuneração nem sempre é dinheiro, porque senão os que foram a FLECFAC ontem não teriam ido. Sabe quantos jovens foram para lá e perderam suas vidas? Muitos foram lá com os irmãos, dois, três irmãos. E ficaram todos, com primos, todos ficaram. Os seus nomes podemos não conhecer amanhã, quando independentes, mas de forma indireta, pelo menos, vai-se falar dos seus nomes. E aquela que se recordar, o escritório ou historiador que recordar do seu nome, vai colocar este nome em algum lugar e será lembrado pelo trabalho que fez. Se não fizer, os familiares que soubem que foi e fez parte, vão trazer o seu nome ao de cima. Isto é que importa, deixar um legado social em como você participou para engrandecer ou mudar, forçar a mudança de comportamento ou de realidade. Isto é que recomendamos que as pessoas que fazem revolução em Cabinda tenham em mente que isto é um trabalho que não tem salário direito enquanto dinheiro, não é imediático, mas se bem empenhado, bem feito, amanhã ela tem, de facto, benefícios maiores do que dinheiro, que é a liberdade. A liberdade não tem preço. Então, quando falamos de autodeterminação, a gente fala sobre liberdade plena. Há quem vá me dizer que não, eu sou, no contexto, no quadro coisa angolano, no contexto angolano, eu sou livre, eu tenho liberdade. Não, você não tem liberdade, você não tem liberdade. Digo-me aos meus compatriotas em Cabinda, você não tem liberdade. Se tivesse liberdade, você saberia quem é que vai se tornar governador em Cabinda? Quem é que vai se tornar administrador em Cabinda? Administrador de qualquer coisa. Saberias quem é que vai ser diretor da escola A, B, C ou o que for. Se nem isso você consegue dar conta, quando é que alguém vai se tornar diretor ou não, você não tem liberdade. Você não tem liberdade. Nos Estados Unidos e outras paragens, para eleger diretor de uma escola, a sociedade que vive nesse perímetro vota. É a sociedade que coloca o diretor no gabinete do diretor e não o partido, a coisa que faz parte. Diga-me, quando é que você participou ou foi o partícipe direto ou indireto para eleger o administrador de qualquer área em Cabinda? Quando é que você participou para decidir quem é que vai ou não ser governador em Cabinda? Quando é que você participou direito ou indiretamente para decidir quem é que vai ser juiz em Cabinda? Então, não andemos a brincar do país. Você não tem país. O seu território foi ocupado político e militarmente. Sim, esta é que é a realidade, por mais que não aceites. Tens um pequeno emprego, buscar alguns kwanzas aí, que nem servem para fazer a vida confortável nos próximos 30 dias e acha que estás bem e que estás em paz, tens liberdade, você engana-se. Você engana-se. Então, permitir a liberdade plena para ver a diferença. E isso só se consegue com a autodeterminação. O processo da autodeterminação tem que acontecer. Tanto, como dissemos, não queremos que isso seja muito longo para não vos tirar o foco, porque já demos conta que não gostem de acompanhar coisas que envolvem política e, por vezes, até mesmo não, vou evitar, vou evitar para por aqui. Muito obrigado. Espero que apreciem o vídeo e que partilhem o vídeo o máximo que puder para que os outros cabindas possam, outros cabindas não só, pessoas interessadas e apoiadores da causa de Cabinda, simpatizantes, amigos, até possíveis amigos, possam também partilhar para que mais gente tenha esta informação, porque, atenção, essa informação pode estar a ser dita em português, mas ela pode se converter, ou seja, quando alguém que nunca cedeu
a sua conta, por exemplo, do Facebook em português, aceder a este vídeo, ele não lê, não ouça a mesma coisa que tu, ele vai ouvir isso em inglês, ok? Muito obrigado, tenho dito, votos de bom dia para todos. Até já.